acontecendo? Me conta. O que te traz aqui? Como é que eu posso te ajudar? Então, doutora, é que eu tô com uma manchinha branca nas minhas mãos e elas estão descascando também. E são só nas mãos? Tem embaixo do pé também. Eu percebi que embaixo do pé também tá, na sola do pé. E há quanto tempo que essas manchinhas começaram, Fernanda? Acho que mais de um mês. Você chegou a ter febre? Então, eu ando muito cansada, né, doutora? Eu ando muito cansada e assim, eu acho que é do cansaço mesmo, que febre mesmo eu não cheguei a ver não. Dor de cabeça? Eu sinto. Dor de garganta teve também? Então, minha garganta tá doendo muito, muito mesmo. E eu tava olhando no espelho, quando eu fui escovar os dedos, eu não tinha nem percebido. Porque tem umas manchinhas, tem umas manchas brancas, meio acinzentadas na minha boca. Entendi. E a sua sobrancelha, ela sempre foi fininha desse jeito? Não. Não? Ela é tão linda e agora está assim, não sei porquê. Entendi. Tá. Então, agora eu vou fazer um exame físico em você. E aí eu queria pedir pro senhor. Como é que é seu nome? Desculpa. Jorge. Seu Jorge, será que o senhor pode esperar lá fora rapidinho? Já já eu chamo o senhor. Sim, pode subir. Isso. Vamos lá, deixa eu ver as mãos. Teve, além das mãos e dos pés, teve mais algum outro local que você viu? Nas costas. Você deixa eu ver? Será que é que eu levo o sabão? Ok, por favor. Aí na barriga também. Você pode deitar pra mim, Fernanda? Aqui. Isso. Vamos lá. Na barriga também, né? Tá bom, licença, viu, Fernanda? Deixa eu ver aqui. Pode olhar pra cima. Abre a boca. Põe a língua no céu da boca pra mim. Dor de garganta você teve, Fernanda? Ela doeu, ela tá doendo um pouco. Doeu? Tá bom. E o cansaço também, né? Tá bem. Muito cansaço. Dor de Eu cabeça. fico muito cansada. E dor de cabeça? Eu tenho também. Também? Deixa eu só. Aqui. Você viu se surgiram algumas bolinhas no seu corpo? Alguma coisa de diferença? As bolinhas assim, umas ínguas? Não vi não. Não. Você pode deitar pra mim de novo, Fernanda? Só pra eu poder. Aqui nessa região aqui não apareceu nada, nenhuma aí. Apareceu. Apareceu, né? Aí. Prontinho, Fernanda. Pode levantar de novo. Pode descer. E aí, Fernanda, você... as relações sexuais que você tem com seu marido, você usa camisinha? Não. E você toma algum método contraceptivo? Tem algum? Então, eu tomo os comprimidos. Entende? Você toma o oral, né? É. Da clínica. E você teve relações sexuais sem camisinha com alguma outra pessoa fora do casamento? Não, é isso. Não teve? Olha, Fernanda, aqui eu sou sua médica e eu tô aqui pra te ajudar. Então, você não precisa ter vergonha de nada. Tudo que você me falar, eu não vou falar de jeito nenhum pro seu Jorge, nem pra ninguém. E eu tô aqui só pra poder te ajudar. Então você pode confiar, tá bom? Pra eu conseguir ajudar você. Faz muito tempo, doutora. Faz tempo, foi só uma vez só e eu nem tenho mais contato com ele, nem nada. Faz tempo. Então você chegou, né, a ter uma relação com uma outra pessoa. Faz tempo, só foi uma vez só. E você ainda tem contato com essa pessoa, Fernanda? Não, nem falo com eles. Não tem nem contato, não. Então, Fernanda, pelos sinais que você apresentou para mim, que eu vi aqui, eu acredito que você esteja com sífilis. Você já ouviu falar nessa doença? Não, doutora, não. É possível que você esteja com esse quadro. Doutora, desculpa, mas é grave, doutora? A sífilis
pode ficar grave se você não tratar, mas tem tratamento e tem cura. Então a gente tem que seguir a risca direitinho e você vai ver que vai ficar tudo bem. Só que para isso você vai ter que se proteger. Eu vou passar as orientações para você, tá bom? E alguns outros exames. A sífilis, Fernanda, ela é uma doença, é uma infecção causada por uma bactéria, o treponema pari. Normalmente, ela passa por meio de relações sexuais desprotegidas, é uma das formas de contágio. E é necessário a gente tratar, porque o que você está apresentando para mim é a fase secundária da sífilis. Você chegou a ver alguma lesãozinha, alguma coisa diferente na região genital? Não, assim, nada de diferente, doutora. Eu vi uns carocinhos, um carocinho assim, mas eu já faz até uns dias. Eu pensava que era pelo travado. Aí também nem me importei, nem doía também, nada. Entendi. Provavelmente você teve uma coisa que não é muito comum em mulheres, por quê? Nós mulheres, a gente tem, né, o canal vaginal, então não dá pra gente ver. Às vezes costuma sair uma lesãozinha ali, só que essa lesãozinha é indolor, ela não tem pus, então ela regride com o tempo, então a gente acaba achando que não tem importância. Provavelmente você pode ter tido. E aí, essa seria a fase primária da sífilis. Agora, você está na fase secundária, pelo que está me parecendo. Assim, tudo está indicando que seria a fase secundária da sífilis, que é caracterizada por essas manchinhas que você apresentou na mão, nos pés, esse cansaço que você está relatando. No exame físico ali, eu vi que você está com essas bolinhas, essas linguinhas, então tudo isso é sinal de sífilis. Você teve dor de cabeça? Tive dor de cabeça, mas eu achava que era do cansaço. Realmente eu ando muito cansada. Aí eu achava que era do cansaço. Então, são sinais de uma provável sífilis secundária. E aí a gente precisa muito tratar. É importantíssimo que a gente trate. E aí, o tratamento vai ser feito com uma injeçãozinha. Mas só a injeção resolve? Precisa de cirurgia não, né, doutora? Não precisa de cirurgia. Você vai ter que tomar uma bezetacil, você já ouviu falar? Já, doutora, dói demais. Dói um pouquinho, mas em vista do benefício que você vai ter, porque você vai se tratar, você vai ficar curada, e aí você só tem que ter cuidado para não pegar de novo. Mas fica curado mesmo, doutora? Fica, mas você vai ter que utilizar preservativo nas suas próximas relações, inclusive oral e anal, para a gente poder evitar que você se recontamine. E também, Fernanda, eu acho que é importante você tentar uma forma de contato com a pessoa que você teve essa relação desprotegida fora do casamento, para poder alertar essa pessoa da importância dela também fazer o tratamento. É difícil, não tem mais contato com ele não. Já faz tempo, não tem nenhum contato com ele. É difícil. Se eu conseguir, assim, para avisar, né, já que a senhora está dizendo que é muito importante aí. É importantíssimo. Então, vê se você consegue pelo menos dar uma alertada, porque tanto você quanto os outros parceiros que você teve tem que se tratar. Todos vão ter que tomar a medicação adequada, essa injeção, a bezetacil, mas é tranquilo. Sífilis é uma doença que tem cura e tem tratamento. A gente só tem que fazer devidamente para poder evitar que isso evolua para um quadro pior, tá bom? Então, Fernanda, eu vou te passar aqui também os exames que eu quero que você traga para mim e o encaminhamento que você vai levar ali para poder iniciar a medicação, tá bom? Doutora, e se eu não quiser fazer essa injeção? Então, Fernanda, é aquilo que eu te falei. Se você não fizer, vai acabar evoluindo. Aí, agora, você está com esses sintomas que a gente viu, essas manifestações. Você está com essas manchinhas na mão, nos pés, esse cansaço. Tudo isso você vai ver que vai desaparecer. E aí, vai entrar na fase que a gente chama de latente. Mas significa que a bactéria vai continuar aí no seu organismo sem causar manifestações, sem causar sintomas. Só que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, pode ser que volte como na fase terciária, que é muito mais grave. Aí você pode ter problema no cérebro, você pode ter problema nos ossos, você pode ter problema, até com paralisia. Então, são coisas muito graves. E aí, por isso que é importante você dar seguimento com o tratamento agora, nesse momento. Tratamento simples, uma injeçãozinha no bumbum, bem tranquila. Ai, meu Deus. Fica tranquila. Ó, aqui eu coloquei alguns exames para você.
também o encaminhamento que você vai levar ali fora para poder já iniciar, tá bom? Ah, já começou, já? Pode. Você vai começar imediatamente e uma dosezinha. Você tem alguma dúvida em relação a como vai ser esse tratamento, a bezetacil? Não. E lembrar de usar preservativo nas suas relações sexuais, tá bom? Mas a senhora não vai dizer meu marido não, né? De maneira nenhuma, Fernanda. Tudo que a gente conversou aqui vai ficar aqui entre nós duas, tá bom? Agora eu vou chamar o seu Jorge para poder conversar com ele um pouquinho e depois eu chamo os dois juntos, tá bom? Enquanto isso, ó, você pode levar aqui o pedido dele na recepção que as meninas vão te encaminhar certinho, tá? Mas doutora, por que eu tô aqui sozinho? Então, seu Jorge, eu só te chamei pra gente poder conversar um pouquinho. Eu tenho sempre esse hábito, sabe? Quando vem um acompanhante, eu sempre gosto de conversar também, ver se tá tudo certo, né? E aí é bom que vocês façam acompanhar aqui comigo. Como é que tá a vida, seu Jorge? Como é que você tá? Tá tudo bem? Não, na verdade eu tô muito bem de saúde. Tá Eu só vim acompanhar minha esposa mesmo. Entendi. Você chegou a ter algumas manchinhas também, assim, igual ela apresentou? Manchinha? Não tive. E você... Como é que tá o casamento? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, o casamento. Não tenho problema algum com minha esposa. Trabalho, minha vida, rotina, cotidiana, tá tudo normal. Entendi. E você costuma ter relação... Ela é a única parceira que você tem? É a única parceira, tá doida, doutora? Só ela mesmo. Entendi. E eu vou te fazer uma outra perguntinha agora. Você chegou a reparar alguma lesãozinha, alguma coisa diferente na região genital, na região do pênis? Lesão como essa lesão? Uma lesãozinha, assim, única, sem pus, que não dói, com as bordas duras, lisas. Eu tive um problema umas semanas atrás. Teve uma manchinha, igual a senhora está me falando. Mas ela não doía, não sentia incômodo e logo depois ela sarou sozinha, curou sozinha. Não usei nenhum medicamento, nada. E quanto tempo tem isso, João? E deve ter umas 3 semanas, 4 semanas, por aí. Não recordo muito bem quando, mas essa quantidade que eu falei para a senhora. Então, Jorge, esse sinalzinho que você me falou, essa lesãozinha que apareceu na região do pênis, ela está bem característica, provavelmente, com o quadro de sífilis primária. Sífilis? Você já ouviu falar? Você sabe o que é? Tem cura isso? Tem cura, tem tratamento, só que tem que ser feito devidamente para que não evolua para um estágio um pouco pior. E aí, eu vou precisar de passar para você alguns exames que eu vou querer que você traga para mim. E também você vai ter que tomar uma injeçãozinha de bezetacil. Estranho demais. Olha, esse quadro que eu estou te falando, que possivelmente você possa estar apresentando, ele é bem característico disso que você me relatou. O homem ele costuma manifestar mesmo na região do pênis essa lesão, que a gente chama de cancro duro na medicina. É uma lesãozinha típica, como eu te perguntei. Ela não tem pus, não dói, as bordas são endurecidas, só que ela regride sozinha. E aí você acha que você está curado, mas na verdade você não está. A bactéria continua aí e pode, inclusive, causar um quadro bem mais complicado. Pode dar problema no cérebro, você pode ter vários acometimentos. Então, por isso a gente tem que fazer... Melhor tratar. A bezetacil, ela é tranquila, uma dosezinha só. Vai ter uma picadinha que você vai levar aqui no bumbum, mas é tranquilo. Pra saúde a gente faz tudo, né? Isso mesmo. Então eu vou passar pra você. E aí, Jorge, eu vou querer que você traga pra mim, tá bom? O resultado desses exames. E aí eu vou te passar esse papelzinho aqui que você pode levar ali na recepção que as moças vão encaminhar você, tá bom? Tá certo. Aqui. Aí, agora você pode ficar aí que eu vou só chamar a Fernanda, porque aí a gente eu já libero você. Jorge, Fernanda, eu fiquei muito feliz de atender vocês. Espero que vocês voltem, eu quero continuar acompanhando vocês dois. E aí vocês têm que seguir exatamente tudo aquilo que eu passei, que eu conversei com vocês. E eu quero que vocês contem sempre comigo, eu vou estar sempre aqui na clínica. Tudo que vocês precisarem, só vocês virem, conversar comigo, que eu vou estar sempre disponível, tá
bom? Obrigado. E aí o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Agora toda relação que vocês forem ter, sexo oral, sexo anal, vaginal, tem que usar camisinha, tá bom? E os dois seguirem aquilo que eu passei, fazer os exames, tomar a medicação, tudo certinho, tá bom? Ainda mais porque a Fernanda, Jorge, estava me falando que vocês pretendem ter filhos, né? É verdade. No futuro. Então, Fernanda, é importante que a sua saúde seja 100%. Porque se você tiver com algum probleminha e você engravidar, pode causar graves problemas para o bebê. O bebê pode ter desde malformações até mesmo você pode perder o bebê. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que você tenha a gravidez quando você for ter de maneira certinha, que tudo dê certo com você, com o bebê. Então por isso tem que se tratar, tem que se cuidar, tá bom? E aí vocês retornam para mim, por favor, assim que vocês fizerem os exames que eu pedi, vocês voltam que eu vou estar aqui para poder receber vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Então, o nosso objetivo, o objetivo desse trabalho foi trazer as manifestações clínicas da sífilis no homem e na mulher. Como a gente pôde ver na encenação, a sífilis ela tem 3 estágios. Então a gente tem a primária, a secundária e a terciária. A sífilis primária ela é bem característica, como a gente pôde ver no paciente Jorge, de uma lesãozinha. Então aqui a gente chama de cancro duro. É uma lesão sem pus, uma lesão indolor, com bordas lisas e duras. E é uma lesão que some e regride espontaneamente. Então, muitas vezes, o paciente acredita que ele está curado, mas na verdade não está. O treponema pálido continua no organismo e pode causar a fase secundária e terciária. Na fase secundária, a gente viu bem característicos os sintomas da paciente Fernanda, onde a gente pôde observar a presença de manchas, então manchas na região das mãos, na região dos pés e também podendo acometer outras regiões do corpo. A gente também pode ter a presença de uma fadiga, então o paciente que se sente muito cansado, pode ter dor de cabeça, pode ter dor de garganta, queda dos cabelinhos da sobrancelha, que é o que a gente chama de madarose. Esse paciente ele também pode apresentar linfonodos, então é bem normal a gente ver o aumento dos linfonodos no organismo. São sinais bem claros de sífilis secundária, que se não for tratada, acaba também regredindo os sintomas, porém ela volta daí a algum tempo e volta na fase terciária, que é uma fase muito grave, onde a gente pode ter acometimento cerebral, onde a gente pode ter acometimento nos ossos, nós podemos ter acometimento de forma sistêmica no organismo. E para poder evitar isso, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar a benzetacil, a penicilina benzatina, que atualmente é o medicamento mais utilizado para isso, com uma dose, é um tratamento tranquilo que pode ser feito e com isso a pessoa consegue regredir o quadro. É necessário a gente se atentar da importância de utilizar preservativo como forma de prevenção. O preservativo ele auxilia não apenas na prevenção de gravidez, mas também de adquirir a sífilis. Outra coisa importante da gente falar é sobre a sífilis congênita, que infelizmente tem crescido muito no nosso país de forma lamentável, porque sífilis é uma doença tratável, é uma doença que tem cura e que pode ser prevenida. E a sífilis congênita, como a gente sabe, uma vez que ela passa para o bebê, ela pode ocasionar graves danos, ela pode causar desde deformidades até mesmo levar ao abortamento. Então, por isso, é importante que a gente consiga fazer a triagem de todas as gestantes e que a gente consiga atentar da importância de se usar preservativo e de se proteger em todas as relações sexuais. Sífilis é uma doença tratável, é uma doença que tem cura e todo mundo pode se prevenir dela.